Alô, amigos da nossa querida União Espírita Paulo Dimas e Madalena. Nós estamos aqui dando continuidade à roda de conversa que nós iniciamos na segunda-feira próxima passada na nossa casa, e como não houve tempo para que nós respondêssemos às demais perguntas, nós vamos fazer isso agora nesse momento. Como nós estamos gravando isso aqui da nossa casa e nós temos 3 cadelas aqui no nosso quintal, então em algum momento ao fundo aparecerão alguns latidos e vamos relevar isso. Então eu peço assim todo o carinho e compreensão de todos vocês. Então vamos lá. Uma das perguntas que ficou sem a resposta foi a pergunta enviada pela nossa companheira Isabel, companheira da nossa casa, em que ela pergunta: o obsessor que me acompanha fica retido para ser esclarecido no hospital, entre parênteses, centro, para ser esclarecido no centro, e esse obsessor também recebe passe? Bom, a princípio eu acho que ninguém quer ter a companhia de um obsessor, né? Mas já que o temos e temos a consciência disso, de que estamos sofrendo um processo de obsessão, e aí, no caso, já seria a obsessão simples, porque os demais graus da obsessão já teríamos alguma dificuldade, que nesse processo, então, da obsessão, o que nós precisamos fazer é orar pelo nosso obsessor sempre aspas, pedindo a ele perdão pelo mal que nós fizemos contra ele. E se ele vem ao centro conosco e lhe é permitido ultrapassar as barreiras magnéticas de proteção da casa espírita, porque todo templo religioso tem a sua proteção. Então, essa proteção é feita por benfeitores espirituais. Ele podendo ultrapassar essas barreiras magnéticas, ele será atendido, porque todos aqueles que vão à casa espírita, todos serão atendidos. Esse obsessor, Isabel, ele pode sim ficar no centro espírita. Muitas das vezes o companheiro que nos acompanha, através da explanação doutrinária, através aquele momento, o ambiente onde ele se encontra, ele pode até se comover, pode se conscientizar de que o mal que ele está fazendo a quem persegue, está fazendo a si mesmo, né? Ele pode ser entrevistado, pode se conversar com os espíritos trabalhadores do bem e apresentar o desejo de mudança. E dessa forma ele poderá ficar nas dependências do centro espírita. O centro espírita que não é apenas aquele espaço físico, né, visível aos nossos olhos, é um espaço muito maior. E se necessário ele receber passe, ele receberá o passe através da espiritualidade. Mas uma coisa é interessante, ele nunca será retido ou detido para ser esclarecido. Cada um tem o seu tempo de conscientização e sem essa consciência não conseguimos melhorar a nossa intimidade, o nosso eu. Então, o espírito, ele nunca vai ser detido ou retido de forma obrigatória para o esclarecimento. E aí, quando eu, que tenho um obsessor, conforme você colocou na pergunta, quando eu melhoro as minhas condições morais, né, esse obsessor, ele começa a encontrar algum obstáculo, alguma dificuldade para acessar a mim por conta das vibrações mais positivas, das melhores vibrações que eu já passo a emitir. Então, aquilo que antes facilitava a ele, agora nesse processo de mudança de vibração, de sintonia, passa a ser uma dificuldade. Nós vamos à próxima pergunta. Deixa a gente ver aqui. E a próxima pergunta
é uma pergunta que foi enviada também por alguém da nossa casa, que foi a nossa companheira Rose Marciano. E a pergunta que a Rose nos faz é: algumas pessoas relatam que foram curadas após receberem o passe continuado, o passe várias semanas, em nossa casa espírita. É uma afirmação dela e nós já constatamos isso em alguns casos na nossa casa. Podemos considerar que o nosso passe é forte? Ou será que o médium é especial? Interessante, né? Essa questão do passe forte. Houve um tempo em que as pessoas que recebiam o alívio através do recurso da fluidoterapia, elas diziam que recebera um passe forte, enquanto outras pessoas que não observavam, né, o alívio que esperavam, diziam que não tinham tido ou obtido a melhora por terem recebido um passe que não era forte. Então essa designação durante muito tempo, isso esteve presente no movimento espírita. Esse achismo provinha do desconhecimento da ação fluídica e das atitudes necessárias que nós devemos ter quando buscamos o recebimento do passe. Há toda uma preparação para isso e, pós o passe, nós precisamos também ter uma nova condição. Não existe o passe forte, da mesma forma que não existe o seu antônimo, que seria o passe fraco. O passe, como nós vimos quando do nosso estudo, e segundo o Espírito Emmanuel, ele é uma transfusão de fluidos numa operação de boa vontade. É uma ação magnética. Nós precisamos também reconhecer que, como consequência do recebimento dessa ação fluídica, essa ação pode oferecer a cura de um mal que nos aflige, um mal que se apresenta lá no nosso corpo físico, no corpo de carne. Mas também pode nos oferecer um outro tipo de cura, que muitas das vezes nós não valorizamos, mas que é primordial para cada um de nós. E essa cura que nós nos referimos nesse momento é quando, através do passe, nós conseguimos melhorar o nosso ânimo, passamos a ter bom ânimo, uma melhor disposição, uma vontade com um maior potencial, né, na luta pela melhoria moral, a luta de cada dia para possibilitar a cada um de nós um melhor desenvolvimento. Algumas vezes, a cura que nós necessitamos não é a cura da enfermidade no corpo. Não é essa a que mais precisamos, a enfermidade que experimentamos no corpo, para que ela seja curada. Porque não é curando o corpo físico que, na condição de espíritos imortais que somos, estaremos caminhando para a cura da alma. O passe, ele é forte quando nos posicionamos no trabalho do bem e pelo esforço da mudança interna, porque alguma coisa vai melhorar em cada um de nós. Como falamos lá no nosso estudo, o que está enfermo é a alma. A alma é que é o ser enfermo. Não é por recebermos um passe e obtendo o resultado que nós esperamos, e aí me referindo à questão do médium especial, que aquele que me aplicou o passe, ele é um médium especial. O médium, ele faz a doação de uma parte da sua energia e sempre o fará com boa vontade, com atenção, com amor. E nesse momento que ele está propiciando essa entrega, de sua energia, ele está sendo secundado por um espírito sábio e benevolente, conforme as palavras do espírito André Luiz,
lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 19, passe. Né? Então, quem aplica o passe tem sempre um espírito sábio, amigo, benevolente, ajudando o passista e esse mesmo espírito fornecendo as suas energias. Há algumas situações, ou melhor, alguns médiuns, né, não algumas situações, alguns médiuns curadores, eles têm uma qualidade fluídica que pode dar maior conforto, que pode dar um alívio maior para quem recebe os recursos do passe. Mas isso não faz dele um médium especial. A sua qualidade fluídica tem uma determinada capacidade para atender uma determinada enfermidade. Jesus, o maior médium, o maior ser, não médium, o maior ser que já esteve aqui na face da Terra, com toda a sua capacidade de espírito puro, que ele o era e é, jamais disse ter curado a ninguém. E quando Jesus falava da cura, ele não falava das suas capacidades, mas ele falava da capacidade de quem recebia e colocava o tamanho da fé que a criatura trazia como responsável pelaquela cura. Todo passe visa a cura. Se ela não cura, se ele não cura como nós queremos, é porque ainda não merecemos e necessitamos daquela dor auxiliar para a nossa melhoria espiritual. A gente está correndo um pouquinho, porque a gente não quer ultrapassar muito o tempo, né? Lá na nossa casa nos foram dados 3 minutos e nós ultrapassamos. Mas eu aqui, eu quero ser um pouquinho mais disciplinado, senão a Rose depois pega no nosso pé. E aí nós vamos para as 2 últimas perguntas. E nós fizemos a junção dessas perguntas, porque tem o mesmo sentido, né? Nós podemos uni-la. São perguntas feitas pela Vânia Barbosa, né? E pela Isabel também. Então, a pergunta da Vânia é a seguinte: no caso de uma doença da alma ainda não refletida no corpo físico, o passe pode ser uma antecipação do tratamento e este se resolvido antes mesmo de ser descoberta? Ou seja, ela está perguntando o seguinte: como nós falamos que a alma é que está doente, né, que traz pelas suas impropriedades morais, traz as enfermidades, que muitas das vezes essas enfermidades elas vão repercutir no corpo físico. Então, no caso de uma alma enferma, que é a maioria, ou se não todos nós, essa situação, essa condição moral, antes de se anunciar no corpo físico como uma doença, pode ser curada pelo passe? Sim, muitas vezes, durante a realização de uma exposição doutrinária, né, durante um estudo, a pessoa que está ali presente, ela está envolvida pelos trabalhadores espirituais daquela instituição. E esses trabalhadores, eles estão constantemente atentos às necessidades de cada um de nós. Nós diríamos que cada um que está presente na reunião é examinado por esses benfeitores da espiritualidade. E em algumas oportunidades, ali já lhes é ministrado os recursos de que eles carecem, de que eles necessitam naquele momento. E esses recursos podem vir auxiliar os nossos companheiros encarnados através de uma meditação, através de um sentir-se bem, através de receber de uma forma mais direta, na sua intimidade, o produto daquela explanação e começar a elaborar uma melhor
convivência, uma melhor situação na sua vida diuturna. Então, a consequência disso pode ser o processo de melhoria da sua intimidade. E aquela enfermidade, ela pode ser diminuída, ela começa a ser trabalhada, a vibração em torno dela fica menos acentuada, porque é uma causa que não traz benefícios, né? Porque é algo de ruim, é algo não tão bom que provém daquele espírito, e ele trabalhando, ele pensando, repensando a sua vida, repensando a sua atividade, ele pode diminuir a intensidade de vibração daquilo que causará um mal, e pode até nem surgir no corpo físico. E a pergunta, outra que foi feita pela Isabel, né? Durante a reunião, estou também recebendo o passe? Nós incluímos junto dessa, porque essa mesma equipe espiritual que estará durante a reunião assistindo a todos, estão ali distribuindo os seus recursos. Esses recursos magnéticos para todos os que estão presentes à reunião. E aí, quando nós falamos o presente à reunião, lembramos lá do estudo que a Regina fez conosco, quando ela falou sobre meditação, que nós precisamos estar presentes de corpo e alma, e não presentes fisicamente e estarmos a quilômetros de distância, com preocupações outras, fora daquele ambiente da casa espírita. Tá? Quando nós nos sentirmos assim, estou presente aqui à reunião, mas eu estou pensando em alguma coisa que eu preciso fazer, estou pensando alhures, não estou integralmente ali dentro da casa espírita, e que me percebo nessa situação, é eu voltar à casa espírita, voltar àquela posição que ali me encontro. Não estar apenas de corpo físico presente, mas estar espiritualmente também. E dessa forma, nós encerramos aqui, neste momento, as nossas respostas que faltaram para as perguntas. Se por acaso ficar ainda alguma dúvida, porque a gente procurou acelerar aqui um pouquinho, ficar alguma dúvida, refaçam as perguntas, perguntem novamente. Que Jesus abençoe a todos nós, que todos nós possamos ter um dia de paz, um dia de luz. Fiquemos em paz.